Seleção brasileira venceu a Colômbia, mas não jogou nada bem. Pelo momento, pela situação. E os comentaristas detonaram a seleção e o técnico Dorival Júnior. Veio Dorival Júnior, baba ovo. Vencer não leva a lugar nenhum. Fique aí até o final do vídeo para você acompanhar isso tudo, mas antes já se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Após a partida, Dorival foi questionado sobre a atuação do Brasil contra a Colômbia. E foi uma vitória muito importante, pelo momento, pela situação, mas acima de tudo, por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar. Tivemos que fazer uma alteração no meio de uma partida que estava em uma velocidade absurda, até que o nosso jogador entre em condições. E comentaristas detonaram a seleção. Um deles foi Galvão Bueno, que escreveu: vitória importante da seleção, mas o time não jogou bem. Para mim foi mal escalado. Wesley e Savinho tinham que sair jogando. No fim deu sorte. Um time de velocidade como o Dorival queria, quando faz o gol com 5 minutos, tem que se dar bem no jogo. Só que a Colômbia foi crescendo. Poderia ter vencido. O primeiro tempo do Brasil foi ruim, o segundo de igual para igual. E o Vinícius Júnior, quando não fazia uma grande partida, acabou decidindo. Resultado bom, mas mais uma vez a seleção jogou mal. Ainda perdeu o meio de campo para o jogo contra a Argentina, com Bruno Guimarães suspenso e Gerson machucado. Mas a situação está confortável, dorme em segundo nas eliminatórias. Do jogo, o Brasil teve 10 minutos muito bons, né? Excelentes, gol do Rafinha de pênalti. Depois disso, a Colômbia dominou a partida. O time da Colômbia começou a tocar a bola, começou a acuar o time do Brasil, empurrar para trás, marcar pressão, forçar o erro na saída de bola, e foi assim que conseguiu o empate do Luiz Dias no final do primeiro tempo. A seleção da Colômbia, ela tem uma personalidade de time que a seleção brasileira ainda não alcançou. Ela tem um padrão de jogo que a seleção brasileira não tem. O segundo tempo foi a mesma coisa. A Colômbia dominando o jogo, tocando a bola, o Brasil perdido totalmente, mas conseguiu vencer no final da partida com aquela jogada do Vinícius Júnior, chutou, pegou no cara, entrou 2-1. Né? Muitos têm essa teoria. O importante é vencer. Eu não tenho esse pensamento, tá? Porque eu acho que importante é vencer, não leva a lugar nenhum. Você não vai ser campeão, você não vai ganhar uma Copa do Mundo com o importante é vencer. Você tem que ter padrão de jogo, você tem que ter personalidade de time e você tem que jogar bem em algum momento. Quando chega num mata-mata, você tem que ter corpo para poder passar e chegar numa final. Mas nesse momento eu até concordo. Os jogadores estão bem nos times deles. Os caras são líder das equipes que eles jogam. Rafinha está sendo um dos melhores jogadores do mundo. Joelinton e Bruno Guimarães foram campeões com o Newcastle. Enfim, os jogadores do Real Madrid. Mas eles não têm confiança com a camisa da seleção brasileira. E uma vitória, eu acho que começa a dar essa personalidade a eles, essa confiança para eles. E os jogadores pegando confiança, eles começam a formar uma personalidade de time. Porque o Dorival Júnior não consegue ou não está conseguindo criar um padrão de jogo, criar uma personalidade de equipe. Eu não gosto do trabalho do Dorival Júnior. O time, na acepção da palavra, ele é muito ruim, ele é mal treinado. E o Dorival teve um mês durante a Copa América passada para conseguir, pelo menos, montar um mínimo, um alicerce para essa equipe. Não montou. Agora vai ser mais difícil ainda, porque são períodos mais curtos, 2 jogos, com viagens no meio, uma viagem dentro do Brasil, outra viagem para o exterior, sempre assim na data FIFA, e vai seguir desse jeito, sobrevivendo, e apelando talvez aí para histórias como o Arnaldo lembrou, outras Copas que o Brasil chegou dessa maneira. O Brasil tem bons jogadores, tá? Tem jogadores de bom nível, algumas posições com certas carências, outras nem tanto, né? Mas como conjunto, como equipe, não tem nada, tem muito pouco. E aí vai ficar dependendo desse tipo de coisa. Assim que o Brasil vai ganhar jogos, na marra, do jeito que dá, jogando bom futebol e tudo, não dá o menor sinal nesse sentido. E o Dorival parece completamente perdido. É tudo tentativa e erro, gente. Agora eu vou de Igor Jesus. Não deu certo, não convoca mais. Vou tentar o João Pedro? Põe o João Pedro. O Endrick não, o Endrick é o último da fila. Né? O Endrick só convoca... Depois que ele falou que montou a seleção em cima do Neymar, né?
e teve que desconvocar por lesão. Como é que ele monta a seleção em cima de um jogador que ficou quase 490 dias praticamente sem jogar, fez 2 pedaços? Cara, e aí vocês acreditam mesmo que essa seleção vai ganhar uma Copa do Mundo? Ô, meu irmão, vocês viram a França jogar? Vocês estão vendo a Espanha jogar? Mas não é de agora, eles passaram por isso também. Só que nós não acreditamos. Aí veio o Dorival Júnior, veio o Tite, cambada de baba-ovo, 2 baba-ovo, comissão técnica baba-ovo, vai assistir os jogos nos Campeonatos Brasileiros. Vai nos Ferreira, cara. Coletivamente eu falei muito aqui, cara, treinador pra seleção brasileira é o Abel Ferreira. É o Abel Ferreira, cara. A seleção é Pô, muito ele vai lá, vai pragmática. fazer os caras jogar, e aí taticamente, vai pra dentro. É o Abel, não. Aí é isso aí, ó. Aí você leva o Estevão e o Henrique. Pô, mas 2 joias raras, 2 talentos nato, 2 caras que, pô, num jogo desse, dribla 3, dribla 4, faz o gol. Mas aí eu não boto os meninos pra jogar. Então por que levou? Por que aconteceu mentira pra vocês todos aí? Isso é tudo mentira. Só uma vergonha, cara. Meu irmão, olha a vergonha que é. Você acha que o Brasil vai deixar de disputar a Copa do Mundo? Se ficar em 7º, vai pra... pescagem. E tem 10. São 10. E 10 classifica 7. Cara, olha a vergonha que hoje é tecnicamente. Hoje, tecnicamente, não existe mais isso. O que o João Pedro fez na seleção brasileira para ele ser titular? O que ele fez na seleção? Ó, Não, eu só quero. Não, a minha pergunta é essa. O que o João Pedro fez na seleção para ser titular? Nada. Não fez nada. Tá, então o que o Hendrick fez na seleção? Mas é que com ele... Cara, por que o Hendrick não joga então e joga o João Pedro? Mas não Sabe vai por quê? Porque ele joga na Premier League. É só por isso, gente. Maravilha. Olha, o Dorival, aquele técnico que cansa cachorro, ele não sabe o time que vai colocar, ele fica o tempo todo pode ali. Ficar bravo o quanto quiser, hein? Conversa com o filho dele. O Brasil tem ótimos jogadores individualmente. O Brasil tem craques, mas o Brasil não tem esquema tático nenhum. O Brasil não tem uma jogada ensaiada. O Brasil não tem nada. Os caras tentam resolver pela beirada. Ou é o Vini Júnior, ou é o próprio Rafinha. O Brasil é um catado, é um time que está fadado. Antigamente, a gente tinha medo de jogar com os europeus. O Brasil tem que ter medo de jogar com os sul-americanos hoje. Sabe aquela frase do Dorival Júnior? É natural que... Não é natural. Não é natural o Brasil chegar até os 53 do segundo tempo em 6º lugar nas eliminatórias, mesmo sabendo que está tudo muito apertado, muito equilibrado. E o gol de Vinícius Júnior trouxe a seleção para vice-liderança, 2º lugar. Então parece tudo normal, só que não tá bom. O Brasil jogou coletivamente mal, correu muito risco, ficou muito ameaçado e acabou conseguindo ter a solução individual daquele que hoje é o melhor jogador do mundo, que hoje jogou como o melhor do mundo. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.